Estamos aqui novamente, eu e a Mônica, Sim, no nosso Chega Junto, mais uma vez, trazendo pessoas que com certeza vão contribuir muito com conteúdo, com histórias, e vai ser muito bacana hoje uma pessoa extremamente especial para nossa colega Mônica, Sim. que é uma pessoa iluminada, uma pessoa tranquila, que é o Tid, né? Que a Mônica acho que tem mais propriedade para falar dele do que eu, né? Afinal de contas é irmão dela. Isso. Cara dela, igualzinho, assim, loiro, olho claro, igualzinho ela, uma coisa de louco. Né? Mas algo sempre lembra, né? Não tem como, a convivência lembra. O sobrenome lembra. Mas, na verdade, eu tô muito feliz que o meu irmão resolveu topar aí com a gente. É sempre bom saber que a família tá apoiando a gente nas coisas que a gente faz. Então, Tid, eu tô muito feliz que você tá aqui para falar o que ele vai falar, né? Todo mundo fica assim um pouco curioso. O que o Tid vai falar? Então, o Tid vai falar hoje sobre espiritualidade. Quais os desafios de um homem no caminho espiritual? Aline, quando a gente chega para fazer cursos, né? A gente faz parte de uma escola espiritual e tudo. Geralmente 80% são mulheres. Eu imagino. 15, 20% uns homens, uns gato pingado. Uns coitados. Então, só nisso aí a gente sabe que é mais difícil para um homem fazer essas escolhas, né, de meditação, de autoconhecimento e ir a fundo, né? O problema é muitas pessoas procuram, mas poucas vão a fundo. E o Tid é umas que vai muito a fundo. Ele até me desafia, ele puxa minha orelha, ele chama minha atenção, vamos lá, tá sempre me incentivando. Então, Tid, a gente queria saber, Aristides, mas o apelido dele é Tid, e é assim que a gente vai aqui conduzir na entrevista. Vai ser muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Conheço vocês faz muito tempo, a Mônica desde que eu nasci, a Aline também. É um prazer estar aqui, muito parabéns pelo trabalho de vocês, assim, começar... É muito bom, né? A gente vê coisa diferente, né? Sair da mesmice, né? As pessoas contar a experiência, os desafios da vida, né? Isso. E mostrar que para tudo tem jeito, para tudo. A gente acha sempre, com a força de Deus, a gente consegue mudar. Que legal. É até bacana, né? Ouvir ele falando com essa calma, essa serenidade, né? E eu queria saber de você, Tid. Você sempre foi assim, calminho? Sempre foi um menino bom, que sempre andou no caminho certo? Sim. Como é que foi? Ou se não foi, o que te levou a isso, né? Assim, eu tenho certeza que você sempre foi um filho excepcional. Dona Terezinha deve ser apaixonada pelo filho dela, né? Lógico. Mas assim, o que te levou a procurar a meditação, a esse lado espiritual, tal? Conta pra gente um pouco de você. Bom, eu acho que assim, bonzinho, né? Eu nunca fui uma pessoa ruim, né? Mas assim, eu gostava muito de sair, rock and roll, gandaia, gostava muito, eu era bem da noite, gostava disso sim. E não vou falar que não gosto, né? Mas... Você não virou santo, né? Não. Não é verdade? Não existe isso. Foi pro lado da espiritualidade que você virou santo. Não existe. Mas a gente... Eu acho que o sofrimento faz a gente querer mudar. Mas sofrimento do quê, né? O que eu sofri? Meu pai teve câncer, ele faleceu de câncer, né? A gente tem um irmão também que teve alguns problemas. Então... a gente sente essas coisas, né? Por mais que não demonstre às vezes, a gente sente que as coisas baterem assim na gente e a gente começa a ver o mundo de uma forma que... Eu sempre olhei o mundo de uma forma assim... Por que as pessoas agridem umas às outras? Quando eu era pequeno, eu não entendia, porque quando eu era pequenininho, alguém... A Mônica até me protegia às vezes, que ela é mais velha que eu. Eu não entendia por que uma pessoa agride outra. Então, eu acho que nesse aspecto eu fui um pouquinho diferente. Eu não gostava de agredir as pessoas e achava muito ruim isso. Sabe? Me sentia muito. Eu sempre tentei fazer com que as pessoas... Eu sempre tentei agradar as pessoas e às vezes eu não era agradado. E isso magoava muito, me chateava muito. Eu nunca entendi.
Não entendi porque um amigo briga com o outro. Não entendi essas coisas. E eu sempre via a minha mãe e a Mônica procurando as coisas. Espiritualidade. Mas eu não seguia, porque elas entravam em cada furado, cada coisa. Olha, entregando em rede nacional. Até conversar com Estrela, a minha irmã já conversou. Ai, não, Acho que deve dar uma conversada ainda, viu? Conhecendo a Mônica do jeito que eu conheço, eu tenho certeza que já ela falei línguas estelares, já fiz de tudo, amiga. E eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu não praticava nada, né? Assim, eu acreditava que algo algum dia ia me mudar. Eu falava, eu não me preocupava muito com isso. Só que na época que eu fui adolescente, fui crescendo e tal, fiz faculdade, fiz agronomia, era muita farra, né? Uhum. E muita bebedeira, muito churrasco e tudo mais. E a gente vai, através dessas coisas, vai perdendo energia, né? Vai ficando mais longe de Deus, né? Porque nada, essas coisas, elas tiram a gente do que a gente é. Né? Do centro, né? Do centro. Fora os problemas que a gente tem no Brasil, que é problema social, problema político, todos os problemas que a gente conhece que deixam a gente negativo, né? Esse problema do Covid agora, as pessoas estão com muito medo ainda. Uhum. Você sente isso, que as pessoas estão com muito medo. E você acha, por exemplo, tudo isso que você passou, você conseguiu superar esses traumas, né? Você acabou tendo alguns traumas de infância, algumas tristezas que ficaram guardadas no seu coração, guardadas na sua alma, né? Assim, com a meditação. Isso fez muito bem para você e você... Por isso que você passa essa mensagem positiva de meditação, de espiritualização e tudo mais. Eu acho que as pessoas deviam desesperadamente tentar procurar aprender a meditar, sabe? Uhum. Porque a meditação tem a oração. A oração é você conversar com Deus. Sim. A meditação é Deus conversar com você. Você se abre para receber uma mensagem externa. Então, geralmente, nas meditações que a gente conhece, que são meditações mais especiais, você sempre começa falando com Deus. Aí depois Deus te responde de uma certa forma. Tá. Não é responder com palavras. Com palavras. Não vai chegar para você e falar, mas você vai sentir. Você vai sentir tá. a presença dele dentro de você. Tá? Que legal, que bonito. Entendeu? Porque existem vários tipos de meditações, tá? São mais de 1000 tipos. A meditação mais comum que as pessoas fazem é o mindfulness. Tá. Que é essa de passarinho, de cachoeira, que você vai escutando. Aí, geralmente você faz uma respiração, né? E tudo isso para acalmar. A respiração, ela acalma o emocional, acalma em parte o mental, né? E com o tempo, quando você vai praticando a meditação, aquele que ele fala que é os macaquinhos, né? Quando você fecha o olho, fica um monte de pensamentos né? Tá. E você fica pulando para um para outro e acaba não fazendo a meditação. Entendi. Com o tempo você vai aprendendo que você não é esses macaquinhos. Que a partir do momento que você entrou num pensamento meditando, você já não está mais meditando. Entendi. Porque você sabe que você medita todo dia sem saber, né? Ou não? Não. Não? Não. Medita. Por exemplo, quando você... Geralmente, quando a gente vai para o mesmo caminho, a gente não está meditando. Mas quando você pega um caminho diferente, que você tem que prestar atenção, que você está de carro, você vai andar num lugar que você nunca andou na vida, você tem que prestar atenção, senão você erra. Sim. Né? Que nem o beach tênis, vamos supor, que é que eu jogo. Se eu não tiver... Foi campeão ontem, detalhe, né? Foi campeão ontem com a filha levou ele nas costas e ele acabou ganhando em primeiro lugar. Eu não fiz nada, foi tudo ela. Parabéns para ela. Obrigado. Então, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente tem que ter um foco, uma atenção, isso é um nível de meditação. Entendi. Tá? Os monges budistas, por exemplo, ele tem exercícios lá dentro, que eles pegam uma caneca igual essa, enche de água até o topo dela e anda numa linha, tá? Aí não pode cair uma gotinha d'água. Então, quer dizer, ele anda numa linha, ele vira, ele faz um retângulo assim, anda
E não pode cair. Isso aí é uma meditação. Tá. Completa Quando concentração. Quando um você, esforço, né, que você esse tem que é fazer. um nível de meditação. Tá. Então Tá. a meditação é boa também para... O pessoal fala que Alzheimer, essas coisas, você tem que ficar trocando caminho, você tem que ficar fazendo Claro, coisas a diferentes meditação todos os dias, evita então de o repente Alzheimer. A meditação interessante evita também. todos esses Justo. problemas no cérebro. Justamente. Com certeza. E a meditação, ela te ajuda em todos os níveis. Não é Aham. só é físico, Tá, emocional, mental e espiritual. sim. Tá? Você pega, ela rejuvenesce, fica todo mundo botando botox, botando essas coisas aí que a mulherada põe, né? O homem também está colocando. Mas existe a energia espiritual, quando você consegue atingir certo nível, ela rejuvenesce, Sim. Sim. né? É Ela porque acho que você acaba tirando a atenção, né, de dentro de você e tal. E muitas vezes Aquela as marcas, energia, expressões com e tudo mais que você certeza. está comentando... Ela renova a sua energia. Isso, é. Né? renova a energia, entendeu? E fora o principal é a ligação com Deus. Sim, com certeza. Por quê? Quando você para, você fecha o olho, primeiro, o corpo físico ele não foi feito para parar, ele foi feito para movimentar. Sim, E a mente, ela também não gosta muito de meditar, porque ela está sempre querendo julgar, dividir. É ou não é, preto ou branco, uhum, é a mente que faz Tá. isso. Então, quando você para, a mente fala, eu preciso ir no banco. Aí você fica lá, não vou no banco. Eu preciso fazer isso. Você começa a controlar a sua mente. tá. Você fala, quem manda sou eu. Quem? Entendi. Quem que manda? A alma, Quem que manda? né? Quando eu tô mexendo na minha mão, quem que tá mexendo na mão? É o teu cérebro, na minha opinião. É Mas- o teu cérebro, sua mente, sua E alma. quem que comanda né? o cérebro? É a É alma, você. né? É a alma. Eu. Exatamente. Então, quando você começa a perceber que você Você não tem é o só, controle. você não é o corpo, você não é as emoções, você não é os pensamentos, quem é você? Tá. Algo a mais, né? Você é, você é um É um- ser que está aí a trabalho de a mando de alguém, né? Né? Mas quem que faz isso? Aí entra uma escola espiritual que precisa ter conceitos, tal. Sim. Por isso que Legal. existe a meditação certa, as Tá. meditações certas, né? A meditação que eu e a Mônica que nós fazemos é uma meditação avançada, Uhum. né, que já foi comprovado cientificamente que um monge budista que fica lá anos e anos praticando, várias horas, a meditação que a gente faz, isso já foi comprovado. Em poucas, a gente faz 20, 25 minutos. 25 minutos, equivale a horas de meditação de um 8 monge horas, budista, né? Mais Que ou legal. menos. entendeu? Então ela rejuvenesce, ela te traz bem-estar, e ela é meditação com propósito, não a mindfulness. Tá. Você abre canais para trazer essa energia espiritual. Legal. E, Tid, agora falando um pouco, assim, né? Você já falou dos benefícios, mas como que é percorrer isso no mundo hoje, no mundo que a gente vive, com as pessoas? Como que para você enxerga tudo isso, assim, como que você faz, né? Porque a gente acaba pensando bem diferente das pessoas quando a gente, né? Qual que é o seu maior desafio nisso? Esse é o maior problema, né? Porque a gente começa a ficar muito diferente do convencional, do que a sociedade quer, do que a sociedade espera de todo mundo. Que a gente começa a fazer prática diferente, a gente começa, não é somente meditar, a gente trabalha caráter para tentar não roubar, para ter um monte de coisa. As virtudes, né? São virtudes que a gente trabalha também. Então você começa a fazer, eu por exemplo, bebia muito, comia carne, hoje eu não como carne. Na hora que eu parei de comer carne, meus amigos falaram que eu era uma berinjela, né? Botaram um monte de apelido. E assim, os seus amigos, você perdeu muitos amigos quando você entrou para
você seguiu esse mundo aí, esse lado mais espiritual, você perdeu vários amigos, assim, conquistou outros, você é casado, você tem 2 filhas, né? Assim, a gente nem comentou isso, mas você tem, as tuas filhas estão na escola, tem as festinhas de escola, sua esposa, eu sei que ela gosta de um fervo também, né? A Karina é descolada também, tal, é uma pessoa animada e tudo mais. E assim, vocês costumam sempre sair e tal? O grupo de amigos de vocês mudou? Como é que é? Como é que é esse relacionamento com essas pessoas? Na verdade, os amigos antigos mudaram, sim. Né? Eu sou amigo deles ainda, mas eu perdi o contato com eles. É porque quando a energia da gente vai mudando, os pensamentos, porque a energia que eu falo são pensamentos, emoções, tudo é energia. Os interesses, o físico, né? É energia. Sim. Já foi comprovado que o corpo físico ele é uma energia condensada, tá? Então, quando se o meu interesse muda e o seu amigo continua com aquele mesmo interesse, a tendência não bate mais uma coisa com a outra, certo? Mas é o seguinte, você aprende jeito de afastar de uma forma harmoniosa. Sim. Porque quando encontra também tá tudo certo. Perfeito. É assim que tem que ser. Tá? Você não brigou com ninguém. Não. Não ficou de mal de ninguém. Não, você simplesmente se afastou por interesses alheios, né? As pessoas têm... Justamente, porque por causa você vai aprender sobre o livre-arbítrio. Tá? Então, quem decidiu ser diferente fui eu. Tá. Não foi ninguém. E eu tenho que aceitar a sociedade do jeito que ela é. Né? Não que eu seja superior ou inferior a ninguém, não estou falando disso. Eu estou falando que pensamentos são diferentes. Pensamentos diferentes, tá? Então o que eu comecei a fazer? Mas isso foi depois de muita porrada. Que no começo eu gostei tanto do que eu faço que eu comecei a me afastar. Tá? Por falta de experiência mesmo. Isso acontece muito, né? A gente então, vê muito o que aconteceu? Ela fica tão focada naquilo que ela esquece tudo que está em volta e fica. Aconteceu com ele, aconteceu comigo. Naquilo, né? O que acontece? Às vezes você pode magoar amigo. A minha esposa, por exemplo, ela fez só o nível básico do que eu faço. Ela não quer nem saber. Tá, tem a escolha dela. E o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o que se ela não quer fazer? É o livre-arbítrio dela. Sim. Mas ela respeita o que eu faço. Muito, ela respeita muito. Entendeu? Então, só por essa atitude dela, talvez ela seja até mais evoluída que eu. Com certeza, eu acho muito bacana isso. Eu acho Entendeu? que nem lá na minha casa, só citando um exemplo bem rapidinho. Eu sou católica, mas eu não sou uma católica praticante e tudo mais. E meu marido, há uns 2 anos, uns 2, 3 anos, virou espírita. Né? Ele estuda a doutrina espírita. E me convidou várias vezes e tal, mas eu não quero. Sabe assim, eu quero continuar sendo católica. Respeito a opinião dele, a crença dele, e é assim que tem que ser. Ele respeita a mim, eu respeito a dele. Como você também. Você aceitou que sua mulher fosse estudar só o primeiro nível, não quer seguir chegar no mesmo patamar que você, mas te respeita e você respeita ela. Isso é amor. Exato, né? claro. É amor, é respeito. O outro como ele é. Por que eu faço uma escola espiritual que eu não sou católico? Tá. Aliás, hoje eu acho que eu sou católico, eu sou budista. Hinduísta. Eu sou hinduísta, eu sou taoísta. Tá. Né? E onde eu estiver, eu tenho que respeitar onde eu estou. Sim, por Porque certeza. sempre existiu algum professor que fundou aquilo ali. Entendeu? Então a gente tem que aprender a se colocar no ambiente. Sim. Tá? Em todos, né? A partir do momento que você, por exemplo, eu não como carne. Só que minha filha de vez em quando pede para eu fazer um churrasco para ela, eu vou lá e eu faço. Eu não como, mas eu faço para ela. Exatamente. Entendeu? A questão eu comi a vida inteira. Como que eu vou de repente julgar uma pessoa que come? Privar ela disso, né? Entendeu? Exatamente. E outra, as nossas escolhas não é pro outro, é pra gente. Né? Agora, é o que eu falo, ele tem a sorte de ter a família que aceita. Né? Como as minhas filhas também passaram muito perrengue, me aceitando como sou. Então, é um desafio para as pessoas aceitar, porque a gente vai ficando diferente, é o que ele falou, né? Sim. Mas eles aceitam. Falam, é assim e tá tudo certo. A gente tem que tomar cuidado para não machucar essas pessoas. Principalmente as que estão dentro do nosso círculo familiar. Certo? Porque mais uma porque pela lei da ação e da reação, tudo que você faz volta. Sim. Né? Isso aí já foi, não precisa falar que é só karma, né? Que o karma é isso. É basicamente a lei de ação e reação.
Então, se eu magoar alguém, no futuro eu vou ser magoado, né? Se eu roubar alguém, alguma coisa vai ser tirada de mim. Certo. Isso é lei. Praticar o bem, né? Então, quando a gente aprende isso, né? Quando a gente aprende que a gente não pode, porque são leis, né? São leis espirituais, porque a religião está dentro da espiritualidade. A religião foi criada dentro da espiritualidade, certo? Então existem leis aqui espirituais que o homem, infelizmente, não... Vamos falar os 10 mandamentos da Igreja Católica? Sim. Eles são leis. São leis de... Você fala até assim, são leis, mas é tão básico, que ninguém nem a segue. gente fala, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode trair, é lei, mas tem gente que faz isso. São vários tem níveis, gente que passa por cima disso e que ignora, exatamente. Né? E essas leis estão dentro, vários níveis dentro, Totalmente. né? Qual é a primeira lei? Não me pergunta. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo a ti mesmo. Só que às vezes também, olha só, a gente inverte, né, Tid? A gente ama tão o próximo e não se ama. Então, quando a gente começa a estudar, né, Tid, são vários desafios até você chegar num ponto. Né? E esse ponto que é difícil, né? As pessoas amam ídolos e esquecem de Deus. Também. Né? Então, é o grande problema, né? Que a gente vai... Que vocês perguntaram as dificuldades. Então, a gente começa a ver certas coisas, mas eu tive ídolo também, quando eu era criança, quando eu era tal. Como que eu vou falar para minha filha não ter ídolo? Faz parte, acho que, da vida, né? Do crescimento de todo mundo. Você tem quem gostar, em quem, de repente, se espelhar. Lógico que a gente quer que ele se espelhe no que tem de melhor, mas nem sempre assim, né? A gente sabe que tem na espiritualidade, meio, né? Na espiritualidade, o que é válido é que as pessoas mais olham dentro do caminho espiritual é o caráter, né? Sim. Né? No social aqui, na nossa sociedade, o que a gente vê é dinheiro. Se a pessoa tiver dinheiro... Poder. É legal. Poder, exatamente. Né? Independente do caráter da pessoa. A espiritualidade não, é o caráter que vale. E a pandemia mudou muito isso, né, Tid? Na minha opinião, pelo menos, assim, eu acho que as pessoas... Eu ouvi muito que a pandemia, assim, durante a pandemia, as pessoas ganharam a maioria, né, da população ganhou menos. Né? Os salários foram reduzidos, as vendas sumiram, desapareceram. Alguns comércios também se extinguiram durante a pandemia. Outros ganharam muito dinheiro, que a gente sabe, que ficaram ricos aí na pandemia. Mas a gente começou a perceber, eu pelo menos ouvi muito isso, de que as pessoas começaram a perceber de que ter menos vale mais. Né? Você não precisa ter tudo, você não precisa ter o carro do ano, você não precisa ter a roupa. Durante a pandemia, ninguém saía de casa, não precisava de carro. Você não precisava de roupa, você ficava de moletom o dia inteiro. Os valores mudaram. Os valores mudaram, e isso eu acho que foi importante, mas infelizmente muita coisa caiu por terra, né? As pessoas se esqueceram do que passaram na pandemia, e rápido, de ajudar o próximo, de amor, de fé, e passou muito rápido, né? Eles acabaram deixando de lado. Eu acho que passou rápido. Mas muitas pessoas mudaram, eu acho. Aí o que vai acontecer? Vão sofrer de novo. Exatamente, né? Assim, a gente aprende por dois jeitos, né? Eu, antes de começar a meditar, vamos falar meditar, mas não é só a meditação é uma parte do que a gente faz hoje. Eu ia pelo sofrimento, pela dor. Depois que eu comecei a meditar, eu comecei a ver que o amor é muito mais fácil. Sim, muito mais. Inclusive é o seguinte, por que existe o perdão? A oração, a meditação lá que a Mônica fala, do perdão, eu faço todos os dias. Lá. Eu acho muito bacana. É lindo. Sabe assim, a gente vai colocar, até quando a gente for falar do programa aí, a gente coloca dessa podemos colocar. Coisa do perdão, porque é muito bacana. Você pensar em quem, de repente, você tem que perdoar, você, sabe assim, a gente te pode perdoa, falar te também. perdoa, te perdoa, né? Um negócio assim. Sobre perdão novamente. Vamos dizer assim, Aline, ó, por algum motivo eu te magoei. Eu falei alguma coisa, agi nem tanto, mas até um murro, vamos falar, um tapa, uma coisa assim. Vamos dizer que eu plantei na sua energia um sofrimento. Sim. Certo? Isso foi uma semente que eu deixei dentro da sua energia. E você vai pensar nisso. Cada vez que você pensar e ficar com raiva,
essa energia vai voltar para mim. Entendi. E acho que pior é mim também, né? Faz mal para mim também. Porque Fica você uma troca, né? você tá magoada, Remoendo com raiva, aquilo. tá? Só que você manda para mim. E a Pra gente você. fica linkado Tá. energeticamente se você cria um link comigo. E às vezes a pessoa não consegue perdoar dependendo da quantidade da dor que foi, do que falou, do que fez. E esse negócio vai crescendo, que pode virar até uma doença. Sim, sim. Eu Tá. acredito muito nisso. Então, por que existe o perdão? Foi uma lei criada na espiritualidade. Por quê? Porque o Papai do Céu não achava que um irmão ia magoar o outro. Aham. Aí ele falou, então vamos criar a lei do perdão. Sim. É uma lei. Que lindo. Então, quando você perdoa, não existe não perdoar sem o coração. Porque só do momento que você falar, eu te perdoo, você já está ativando o seu centro do coração. E você começa a mandar. E tudo tem uma química, Aham. energia. Certo. Essa química vai fazer com que esse laço que foi criado Vai comece a desintegrar. desintegrar. Que legal. Tá vendo? Exatamente. E eu acho que sim, na pandemia teve essa mudança de pensamento, mas é aquilo, as pessoas esquecem rápido. Quem medita, não esquece. Entendi. Tá? Então você passa por uma fase dessa, porque a gente é normal. Ah, passou, vamos voltar à vida como era antigamente. Tá? Agora, as coisas voltam também. Tudo Sim. que você plantar, vai voltar. Então, ela mexe no caráter da gente. Então, por quê? Porque quando você medita, você faz uma autoanálise de você mesmo. Mas legal. é isso, Tid. Que bom que você veio aqui para falar um pouco disso, da espiritualidade, né? De como que você faz, como é que você leva a sua vida, né? E é sempre bom a gente estar levantando esses assuntos, porque tem muita gente que às vezes quer e não sabe um caminho, né? Isso, exatamente. Ainda Como mais nesse caso que percorrer. você falou. Só tem 80% é mulher e pouquíssimos homens, né? Então, assim, de repente, ouvindo você falar, tal, pô, legal, pô, que bacana, vou procurar esse caminho. Você dá curso, como é que é isso? Vocês dão... A gente estava dando curso sim, mas aí a gente saiu. No final da pandemia agora a gente não está dando curso, mas a gente ensina. Tá. Ensina a Isso é meditar. legal. Ensina sobre o caráter. Sobre essas coisas que a gente está falando aqui, a gente pode ensinar. Eu não posso mais dar curso. Tá. Por enquanto, né? Vamos ver. Mas eu acho que uma conversa, Pode de ser que repente, um dia a gente... né? Não, a gente está sempre Conversar, tá aberto conversando. para ouvir as pessoas, para indicar uma coisa bacana. Eu acho sempre tão bom. Vamos dizer assim, Aline, ó, se você pega uma pessoa que está... Como eu faço direto no beach tênis. Aham. A pessoa chega, eu tô com dor em tal lugar. Eu falo, quem que você precisa perdoar? A pessoa já olha pra mim. Acha que você é mágico, né? Mas não é. É porque a gente aprende que quando a gente... Vamos supor, quando você tá com pensamento negativo, o pensamento negativo ele é ácido. Sim. Tá? O que o pensamento negativo faz? Ele atrai energia negativa. Tá. Tá? E a gente, como filho de Deus, a gente deveria pensar em coisas positivas. Tá? Que quando tudo que você pensa, você imanta a energia que é do mesmo nível do seu pensamento. Tá. Você vai atrair aquelas coisas, né? Então, quando você machuca alguém e você não perdoa, ela vai ter que aparecer de alguma forma. Onde que ela aparece geralmente é com dor. Sim. Dor nas costas. Né? Quem joga beach tênis, dor no cotovelo, Aham. dor no ombro, que é o lugar onde você está mexendo mais. É. Tá? Então é uma coisa de ação e reação. Se o homem aprendesse o que é a lei da ação e da reação e botasse em prática nisso, né? Aquela lei dourada que fala, não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam para você, ou faça aos outros aquilo que você deseja. Você quer ter de volta, né? A vida seria muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Mas a gente esquece disso no dia a dia. A gente esquece de se colocar no lugar do outro. Por isso que é bom falar de vez em quando essas coisas para Então, todo mundo escutar. Né? Então, por exemplo, Exatamente. a gente começa a conversar com uma pessoa, você vê que a pessoa está pensando de uma tal forma, sutilmente
eu começo a querer mudar o padrão de pensamento. Se a pessoa saber, ela nem sabe o que eu estou fazendo com ela. Sim. Mas isso aí, nada é uma cura. Sim. É porque você já está trabalhando isso, você tá... A gente tem, tá às vezes, a forma de conduzir uma conversa e mudar um pouco o pensamento. Mas pensa um pouquinho, porque geralmente a gente pensa numa caixinha só. Sim. E quando a gente está numa escola espiritual, eles ensinam a gente a pensar numa caixa abrir, maior. né? Abrir a pessoa para... você já pensou, né, dessa forma? Como aconteceu comigo uma vez, nós fomos para um templo budista, né? E no começo eu achava muito ruim da Karina não ir comigo nesses lugares. Eu queria que ela estivesse comigo, como eu vejo um monte de casal, né? Fica muito mais fácil quando é assim. Aí o lama lá chamou a gente para conversar. E eu sentei na frente dele, né? Ele viu a aliança na minha mão e falou: cadê sua esposa? Eu falei: ela é católica, ela não gosta dessas coisas assim, ela gosta mais da religião católica, quer saber. Eu esperando que ele fosse, né, me falar alguma coisa no sentido, você devia trazer ela, tentar, como já um monte de pessoas faziam isso. Ele olhou para mim e falou: que lindo. Que legal, tá vendo? Eu olhei para ele e falei: o que esse cara tá falando, né? Que lindo ela te aceitar do jeito que você é. Que legal, mas foi igual um tapa na minha cara. E é o seguinte, aceite ela do jeito que ela é. Ele quis te mostrar o seguinte: que lindo ela te aceitar do jeito que você é. Então você aceite ela do jeito que ela é. Ele também me deu um tapa na cara ali. Que legal. E numa calma ele fala. Esse é ele é um ali, tá no lugar certo. Ali ele mudou meu padrão de pensamento. Tá vendo? Entendeu? E às vezes a pessoa tá negativa, e eu tento fazer isso. Quando eu vejo que a pessoa tá fechada, eu paro. Porque não quer. Ela não dá muita abertura, então mas a gente tem gente, a maioria das pessoas aceita uma palavra, alguma coisa tal. Diferente. Então aí você vai mudando. Que legal. Mas é isso, eu acho que a gente tem que abordar mais vezes esses temas, né? Porque independente de qualquer religião, a verdade é uma só. Né? O perdão está dentro disso. Não tem religião aqui. Não. Então, mas às vezes as pessoas acham que tem, né? Você está seguindo uma coisa, você tem que seguir só aquela. E na verdade não é. Não. É uma verdade, né? A verdade ela é dinâmica e a gente tem várias formas de pensar, né? Exatamente. E é isso, né, Tid? Que é o que move a gente. É aprender uma forma a mais de pensar para a vida ficar mais leve. Foi muito bacana. Eu gostei muito. Eu acho que tudo é extremamente oportuno, é enriquecedor. Ouvir o Tid falar, passa uma calma, né? Passa uma leveza nas situações que eu acho que todo mundo tem que tentar levar. De alguma maneira, tentar levar da melhor forma possível, né? Então, queria te agradecer. Muito obrigado. Pela presença, né? Pelo seu depoimento, pelas suas lições que você acaba passando pra gente, querendo ou não, mas você tá querendo, devagarzinho você foi, falou tudo que você tinha para falar, né? Queria te agradecer por isso e te convidar mais vezes para vir, pode vir, a casa é sua, tua irmã tá aqui do lado, então... Estamos todos juntos, né? Seria muito bacana. Agora passa só uma mensagem aí para todo mundo. Eu, assim, pelo livre-arbítrio, eu acho que as pessoas têm que tentar achar uma forma de melhorar, sabe? Sempre tá melhorando. E não esquecer de Deus. Sim. Tá? E para ter Deus no coração não é difícil, sabe? É só você pensar nele. Tá dentro você pedir para ele. A gente aprende nessa escola que a gente tá, que a gente foi criado com livre-arbítrio. Então eu posso pegar esse celular ou não. E existem os anjos, quem acredita em anjos. Tem gente que não acredita, eu acredito em anjos. Só que os anjos não têm livre-arbítrio. Tá? Para o anjo trabalhar, a gente tem que pedir. Você falou isso no Caminho da Fé. Entendeu? A Mônica falou isso no Caminho da Fé. E eu ouvi falar que eles estão ociosos. Porque ninguém está pedindo pede, mais. Todo mundo esquece. Fica só esperando acontecer, né? Deus tem um batalhão de seres para ajudar a gente, só que a gente esqueceu que eles existem. Então, a mensagem que eu posso passar, eles existem sim, se for na forma de anjo, se for na forma de luz, se for na forma de que for. A religião que for, quem acreditar em
no Senhor Jesus é Senhor Jesus, quem acreditar em Maomé é Maomé, quem acreditar em Buda é Buda, mas existe Deus, existe a energia de Deus, existem seres que ajudam e é só a gente pedir. Que legal. É isso mesmo. Eles estão aí, estão esperando, só esperando, porque a função deles é ajudar. Aqueles que são os mensageiros, né? Muito Isso bom. aí. É isso aí. Eu agradeço vocês, tá? Continue com... É diferente, é legal. É diferente. Para ajuda, nós, então. Ajuda as pessoas. Eu vi uma parte da entrevista com a Cacília, foi muito bonita. Que legal, Tá. que bom. E continue. Nós estamos aprendendo, né? Estamos começando. Estamos aprendendo e eu acho que o propósito do programa é trazer isso, coisas boas, né? E nós podemos, todo mundo tem a sua história e todo mundo tem uma coisa boa para passar. Sim. E de cada entrevista vai ficar uma coisa marcada para todos. Isso é uma forma de Deus trabalhar. Que bom. Sim, né? Mandando 2 anjos. 2 anjos sem asa. Pode pedir pra Passando gente. uma mensagem. Pode pedir para os anjos aqui que a gente tem. E é isso, pessoal. A gente, se vocês quiserem que o Tid fale mais sobre espiritualidade, algum assunto, né, mais detalhado sobre isso, só entrar em contato com o nosso Instagram. Qual que é seu Insta? O Tid. É Tid... Não, nem é sabe. Aristides Buteri... @Aristides Buteri. Ele nem sabe. A gente vai colocar A gente acha, pode deixar que a gente Eu acha. não sou muito ligado em redes sociais. A gente vai colocar aqui no finalzinho. Eu só passo o dedinho, igual criança de 1 ano, assim. Mas foi muito bacana. Foi. E agradecer a participação de vocês, a presença de vocês, essa audiência que a gente curte, né? Exatamente. E semana que vem tem mais, toda quarta-feira, às 19 horas. Chega junto com a gente, que vai ter sempre uma pessoa especial para falar alguma coisa para você. De repente, nessa semana, não é a pessoa que você precisava escutar, mas na semana seguinte, com certeza, vai ter alguma coisinha que vai tocar vocês. Como o Tid tocou a gente hoje. Verdade. Falou? Obrigada, até a próxima. Gente. Até a próxima. Até mais, Beijos. gente.